Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre sistemas de informação geográfica e hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto para alinhar alguns conceitos envolvidos então nesse tipo de software, né? Solução para trabalhar com dados espaciais. Nossa agenda pretendemos trabalhar aqui com apresentando sistemas de informação geográfica, seu conceito, representação de dados, né? Forma de representação de dados, também os tipos de dados espaciais que são como são representadas as suas estruturas, né? Os tipos de dados espaciais que podem ser trabalhados, né? E formas de aquisição desses tipos de dados espaciais. Antes de entrar na questão do geoprocessamento em si, é importante entender um conceito mais amplo, que é o de sistemas de informação. Então, de forma simples, os sistemas de informação eles são um conjunto de recursos, né, que são organizados como pessoas, tecnologias, dados, processos, né, usados para coletar, para armazenar, para processar e para distribuir informações. Os sistemas de informação eles estão por trás de praticamente tudo o que nós pensamos aí em termos de sistemas hoje em dia, né? Então, desde um simples sistema lá de vendas que você tem no comércio, quando vai em comércio, né? E grandes plataformas de gestão pública, comércio eletrônico, né? Sistemas científicos. Então, a ideia central é transformar dados brutos em informação útil para apoiar a decisão, né, do negócio, daquilo que está sendo trabalhado no sistema de informação. Bom, falando em geoprocessamento, que é o foco da nossa disciplina, né, esse termo ele pode parecer técnico, mas ele é muito mais comum do que parece. Então, quando nós temos dados que têm alguma informação sobre sua posição, sobre sua localização, as coordenadas, né? Então, latitude, longitude, né? Então, e quando processamos essas informações em um sistema computadorizado, né? Então, um computador, então nós estamos fazendo um geoprocessamento. Né? Então, a ideia é que qualquer tipo de tratamento digital de dados com referência espacial, nós estamos fazendo o geoprocessamento. E para isso nós vamos utilizar ferramentas chamadas Sistemas de Informação Geográfica, ou SIG. Né? Então, geralmente, comumente falamos como SIG no português. E esses programas, então, eles permitem fazer análise de dados não só pelos atributos que eles têm, né? Mas também pela posição no espaço. Então, leva em consideração essa posição no espaço. Então, só para esclarecer os termos aqui comuns que nós temos, né? Então, o SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, conhecido no português, e a sigla em inglês é GIS, né? Então, de Geographic Information System. Então, você vai encontrar como GIS também, né? Ou GIS, né? Então, como é falado no inglês, ok? Então, tanto faz como vamos chamar aqui. Então, o importante é que a gente se entenda e saber que estamos falando da mesma ferramenta, da mesma solução, né, para geoprocessamento. Então, como eu estava dizendo, os sistemas de informação geográfica, os SIGs, eles são um caso específico de sistema de informação. Né? Sistema que vai trabalhar com um tipo de dado, fazer o processamento, a organização disso. Então, o desenvolvimento aí desse tipo de sistema ele começou mais ou menos na década de 1960, com as primeiras tentativas de digitalizar mapas, né, e também trabalhar com processamento de informações espaciais com o computador. Ali nos anos 80, né, 1980, houve um salto importante, né, então em virtude da evolução da tecnologia computacional. Então, especialmente aí, a gente falando do hardware, né, então o avanço na questão dos processadores, na questão do desenvolvimento, né, do software, sistemas operacionais. Então, com isso permitiu uma manipulação muito mais eficiente das informações geográficas. Também nessa época começou a se consolidar a integração
em base de, de dados gráfica. Então, nós podemos ter a representação, né, dos mapas de forma visual e com a base alfanumérica. Então, a parte descritiva dos mapas. Então, mais ou menos no histórico, né, nessa época, teve essa evolução nesse sentido de integração dessas bases. Então, o SIG ele é uma forma particular, né, de sistema de informação com uma característica a mais, que é a localização espacial. Então, além de saber o que está sendo analisado, né, então, referente ao atributo, ao dado especificamente, né, ao fenômeno, né, que está sendo trabalhado, também leva-se em consideração a localização, onde está esse fenômeno. Né? Então, essa é a característica do sistema de informação geográfica. Bom, pensando nesse aspecto, a posição da geográfica, né, dos objetos ou fenômenos analisados, ele passa a ser fundamental, né, para a tomada de decisão, para as análises. Então, somente a posição, se nós formos considerar nesse tipo de análise, somente a posição ela não é suficiente. Né? Então, a gente precisa dos dados alfanuméricos, né, para ter uma informação, para ter o processamento adequado naquilo que está sendo trabalhado. Né? Então, e esses dados alfanuméricos, o dado representativo, é aquilo que realmente vai dizer algo relevante sobre aquela posição, sobre aquele ponto no mapa que está sendo observado. Né? Bom, de forma geral, né, então, resumindo, o que define um SIG é justamente a capacidade, né, de lidar com dados que têm uma dimensão espacial. Os dados que existem em algum lugar. Então, esse é o conceito aí do SIG, poder trabalhar com esse tipo de dado. E a partir disso, então, a partir dessa referência no espaço, nós podemos cruzar camadas de informação, nós podemos fazer algum tipo de análise espacial, gerar mapas temáticos e também ser utilizado para a tomada de decisão, né, naquele negócio, naquele tema que está sendo trabalhado. Né? Então, nós podemos aplicar isso em várias áreas, né, como na parte do meio ambiente, na questão urbana, na agricultura, principalmente, tem sido bastante utilizado o geoprocessamento, né? Na parte de logística, enfim, há uma série de atividades, uma série de ramos aí que permite aplicar o geoprocessamento. Muito bem, então, um sistema de informação geográfica, ele pode ser definido como um sistema que é projetado para adquirir, para armazenar, para manipular e analisar, modelar, simular e apresentar dados geograficamente representados. Né? Então, em outras palavras, aí, os dados que estão ligados a algum lugar sobre a superfície da Terra. Né? Então, essa é a ideia do SIGs. Então, essa definição ela mostra que o SIG ela vai muito além do que desenhar um mapa, né? Do que você pega um mapa, desenha no software, né? E ele é uma ferramenta que, sobre essa informação geográfica, ele permite fazer uma análise, né? Ou várias análises sobre aquela informação, cruzar essa informação e integrando diferentes tecnologias, né? Para transformar esses dados espaciais além do espacial, né, o alfanumérico associado ao espacial, transformando em informação útil. Né? Então, isso que se espera do uso de SIG. Né? Então, e essa informação útil vai ser utilizada lá para uma tomada de decisão, no negócio, naquilo que vai ser aplicado. Né? Então, essa é a importância do sistema de informação geográfica. Então, agora nós podemos pensar também que nem todo SIG tem todas essas funções. Né? Então, tem SIGs que são mais abrangentes, mais generalistas, né? Mas há soluções que, de repente, têm um foco, né? Tem um objetivo, eles são mais específicos, especialistas. Né? Então,
nós vamos encontrar essas soluções aí de várias situações, ok? E o que essa tecnologia faz, na verdade, ela é basicamente automatizar algumas tarefas que antes eram feitas de forma manual, né? Que davam um bom trabalho, levava-se um tempo, né? Então, com o cruzamento aí de informações espaciais, com a parte descritiva, né? Isso vai facilitar a realização de análises mais complexas, né? Então, nós podemos aí integrar dados que vêm de diferentes fontes, se eu pegar a imagem de satélite, dados de topografia, sensores de campo, então, enfim, tem uma série de fontes, né, série de origens que podem ser utilizados para cruzamento de informação e aí tomar, né, surgir novas informações, novos nuances sobre aquele conjunto de dados, né? Então esse SIG ele é preparado para lidar com a informação geográfica. Então tudo isso se resolve, né, na questão de localização, questão de ter o atributos, e no SIG nós temos as relações espaciais. Além da questão de espaço, nós podemos trabalhar com a relação temporal do dado, né? Então permite fazer esse tipo de análise também, levando em consideração o tempo, né? Então, de repente, considerar dados que foram realizados, foram coletados há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, fazer um cruzamento de informação com aquilo que nós temos na atualidade, né? Então, a partir daí, ter dados, né, oriundos dessas análises, ok? Então, nesse caso, nesse sentido, ele é bastante utilizado em áreas de planejamento urbano, na questão do meio ambiente, na agricultura, como nós comentamos anteriormente, né? Na saúde, né? Saúde pública principalmente, né? Utiliza-se bastante a questão de geoprocessamento, então, enfim, logística nas várias áreas que nós temos. Bom, agora que a gente já viu um pouquinho do que é o SIG, a sua aplicabilidade, nós vamos dar uma olhadinha nesse diagrama aqui que ajuda a visualizar melhor como esse tipo de sistema funciona na prática, né? Bom, o sistema de informação geográfica, ele na verdade é o resultado da integração de várias áreas do conhecimento e algumas tecnologias, né, que estão aliadas com a parte no sistema, né? Bom, todas elas estão focadas em trabalhar, né, como tratar essa informação espacial. Bom, então, nesse diagrama, nós temos ao centro aqui o SIG, certo? E ao redor dele nós temos 4 grandes componentes aqui: a cartografia, o ambiente computacional visual, parte de sensoriamento remoto e banco de dados, né? Então, a cartografia ela vai representar os dados no espaço, né? Então, os mapas propriamente dito, né? Então, essa informação no espaço. E aqui nós temos o banco de dados, que vai ser o responsável pelo armazenamento estruturado das informações, seja a informação espacial ou os dados alfanuméricos, né, sobre o fenômeno que está sendo tratado, né, está sendo representado naquele conjunto. Aí nós temos o sensoriamento remoto, né, que ele vai fornecer imagens e dados coletados aí por satélite, por drone, né, por avião, então seja diversas um veículo, né, que transporte sensores, né, para coleta desse tipo de imagem, né? E nós temos o ambiente computacional visual, que é a parte que permite visualizar, fazer as simulações, fazer as interações com os dados espaciais, que é de uma forma mais intuitiva, dinâmica, né, nesse conjunto que envolve os SIGs. Bom, então juntando essas áreas aqui, é permitido agora que a gente realize algumas atividades dentro do SIG. Tá?
Tá? Então, essas atividades nós podemos considerar aqui como a parte de coleta, né? Então, a coleta, o armazenamento, o tratamento e análise e o uso integrado, né, dos dados. Então, a ideia da coleta de dados seria os dados espaciais e os dados descritivos, né, sobre naquilo que está sendo representado nesse espaço. Com o banco de dados ali entra o armazenamento, né? Então toda essa informação sendo armazenada, o tratamento e análise, que é o cruzamento, o cruzamento das diferentes camadas de informação, né? Então poder fazer essas análises, e o uso integrado é o envolver, né, tudo isso aí para apoiar na tomada de decisão, planejamento de ações, para entender os padrões espaciais, né? Então aquilo que envolve os dados que estão sendo trabalhados, né? Então esse aí é o grande diferencial de um SIG, né, para outros sistemas de informação, como nós vimos a ideia de organização, de tratar informações, né? Mas aqui levando em consideração o espaço, né? Então ela é representada espacialmente. Então não vai tratar apenas de visualização de mapas, né? Ter mapas lá, mas é um conjunto de técnicas, né, que podem ser utilizadas aí juntamente com as ferramentas que são proporcionadas, e a partir disso o intuito é revelar algumas informações que estão escondidas, né, nesse conjunto de dados, né, no espaço onde que eles ocorrem. Então, como ferramenta mesmo de apoio à tomada de decisão, como comentei anteriormente, né? Muito bem. Então, a utilização do SIGs, então, além de integrar essas tecnologias, os dados, ele pode ser utilizado de diferentes formas, a depender aí do objetivo do usuário, né, e da área que vai ser aplicado. Bom, então, primeiro aqui ele pode ser usado como uma ferramenta para a produção de mapas, né? Então, uma ferramenta para a produção de mapas, então significa que ele vai gerar representação visual, né? Seja um mapa temático, um mapa de uso do solo, um mapa de cobertura vegetal, e levando em consideração os dados geográficos, tá? Então aqui o foco é mais o visual, o comunicativo, né? A representação que possa ser entendida em cima da ferramenta, né? Então, o segundo aspecto aqui de utilização do SIG é como suporte espacial de fenômenos. Então, isso quer dizer que ele vai nos ajudar a entender os padrões, a relação, os impactos no espaço do que aquele fenômeno ocorre, né? Então, por exemplo, nós podemos cruzar camadas de uso do solo com dados de precipitação para avaliar os riscos de erosão, né? Então você tem duas camadas, tem um cruzamento de informação para ter uma tomada de decisão. O terceiro aspecto aqui é utilizado como banco de dados, voltando, como um banco de dados geográfico, né? Então com função de armazenamento e recuperação de informação espacial, né? Então, ou seja, ele vai ser um sistema capaz de armazenar, de consultar, recuperar as informações espaciais e, bom, além das espaciais, consideramos as descritivas, né, também, de forma estruturada, de forma que seja organizada e para que possa ser tratada pelo SIG, né? Bom, então nesse contexto nós poderíamos encontrar todos os imóveis, por exemplo, fazer alguma análise para encontrar todos os imóveis dentro de uma zona de risco, por exemplo, né? Então, com a camada espacial, né? A área representando uma camada, quais são as áreas de risco delimitadas, outra camada, os imóveis que existem, né? E poder trabalhar, né, com a identificação desses imóveis na área de risco, né? Então, outros exemplos, as nascentes de uma bacia hidrográfica, né? Então, poder trabalhar, identificar. Então, um uso aí como banco de dados geográfico. Então, nesse sentido, a gente vê que não é apenas visualização, né? Então, o SIG não é para visualização, mas é uma plataforma, né? Como eu já comentei anteriormente, que envolve essa gestão, análise, a tomada de decisão, né, com base nos dados geográficos.
Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a coleta de dados, né, que é uma etapa da entrada da informação no SIG. Então isso é importante, né? Se a gente vai trabalhar com SIG, a gente precisa ter os dados, precisa ter a entrada, né? Depende antes de uma coleta de informação. Né? Então, esses dados eles podem vir de diferentes fontes, né? Então, seja aí da cartografia, na parte de cartografia, né? Então, trazendo mapas já prontos, mapas digitalizados, ok? Então, no contexto digital, né? Que eles devem estar. A parte do sensoriamento remoto, que envolve a questão de imagens de satélite, né? Então, obtidas por a distância, né? A fotogrametria, que utiliza fotografias aéreas para obter medidas, né? A forma do terreno. Também, outra fonte pode ser a topografia, né? Então, por meio de levantamento que é realizado em campo, né? Com equipamento de precisão. O próprio GPS, né? Sistema de posicionamento, como já mostrei em vídeos anteriores, né? Então, o GPS ele vai fornecer coordenadas, precisa da localização. Então, esse é um mecanismo de coleta de dados, né? E também nós temos aí a entrada de dados alfanuméricos, que são as informações descritivas desses fenômenos, né? Então, por exemplo, nome de um imóvel lá, nome do proprietário, tipo de solo que está sendo apresentado, na agricultura, questão da produtividade em diferentes posições dentro de um talhão, né? Então, uma série de outras informações que podem ser apresentadas, né? Bom, então os dados alfanuméricos eles são importantes porque eles vão descrever as características das informações que são espaciais, né, que estão sendo trabalhadas, que estão sendo importadas, incorporadas desses mecanismos, né? E eles vão dizer o que realmente existe em determinado local, né? Então, apenas saber essa localização não vai significar muita coisa, né, se não souber aí o que existe ali realmente, né, como o fenômeno está se comportando naquele local. Então, é o dado alfanumérico que dá sentido ao dado espacial. Então, no SIG, como nós já vimos anteriormente, né, nós vamos associar esses dois tipos de dados de informação, a localização geográfica, que mostra onde o objeto está, e os descritivos que explicam o que aquele objeto, né, que ele representa, né? Então, essa integração aí que vai permitir algumas análises mais completas, né, fundamentadas aí dentro do nosso sistema de informação geográfica. Muito bem, então, após a coleta, após trazer os dados, esses dados eles precisam ser organizados, eles precisam ser armazenados, né, para que possam ser trabalhados posteriormente, né? Então no SIG essa organização normalmente ela pode ocorrer em banco de dados, tá? Então que permite fazer o acesso, cruzar informações, fazer análise de grandes volumes de informação espacial. E nós temos aqui dois tipos de banco de dados que eu quero apresentar para vocês, né? Então, duas arquiteturas de banco de dados, uma arquitetura dual e outra é a arquitetura integrada. Bom, na arquitetura dual, nessa estrutura aqui, os dados espaciais, os dados alfanuméricos, eles são armazenados de forma separada. Então, aqui os dados, né, por exemplo, aqui os dados espaciais, né, os mapas, eles ficariam num sistema gráfico, tá? Então, representado nesse aqui, como arquivos vetoriais, raster, e os atributos, eles ficariam em outro banco de dados, como um banco de dados relacional, de forma tradicional, né, como para armazenamento de outros dados. E quando necessário, essas duas informações elas são cruzadas, né, por meio de um identificador comum, tá? Então é uma questão nessa estrutura que os dados eles são há uma maior dificuldade para a integração desses dados.
Então, uma característica. E já que no armazenamento integrado, nós temos que os dados espaciais e os alfanuméricos, eles ficam no mesmo banco de dados. Tá? Então, aqui os dados espaciais representados, né, de forma vetorial, os dados alfanuméricos estão armazenados nesse mesmo banco de dados. Né? Então, há uma integração aqui que facilita o gerenciamento dos dados, né, melhorando até o desempenho para o uso desses dados. Então, o SIG ele acessa diretamente esse sistema de gerenciamento de banco de dados para realizar as suas análises, realizar as consultas, né, tudo que tem que fazer com esse tipo de dado. Então, a escolha da arquitetura vai depender do software SIG que está sendo utilizado, o tipo de projeto, complexidade dos dados, né? Então, algumas ferramentas como o PostGIS, o Oracle Spatial, né, que é para trabalhar dentro do banco de dados Oracle, eles trabalham com uma arquitetura integrada por padrão. Já no tratamento e análise, né? Então depois que nós coletamos e armazenamos os dados no banco de dados, né? Então o próximo passo agora é tratar e analisar os dados espaciais. Então essa etapa aqui, ela visa transformar os dados brutos numa informação que é útil para a tomada de decisão. Né? Então algumas técnicas nós temos que podem ser utilizadas, como a modelagem de dados. Esse tipo de tratamento de dados consiste em estruturar e organizar os dados espaciais juntamente com os descritivos, né, de forma que eles representem bem a realidade que está sendo estudada. Então pode envolver a criação de modelos digitais de terreno, rede viária, bacias hidrográficas, né? Então essa parte da modelagem dos dados. Também outra forma de tratamento e análise dos dados é com a geoestatística. E a geoestatística ela visa analisar a distribuição espacial de fenômenos. Né? Então, por exemplo, se pegarmos uma produtividade agrícola, então entender como ela se comporta no espaço, né, dentro de um talhão, a temperatura, como ela está distribuída por uma região, né? A questão da poluição, por exemplo, dados de amostrais de poluição, você interpretar ela numa região maior, né? Então, na geoestatística, nós temos alguns métodos de interpolação que são utilizados, né? Como a krigagem, e a krigagem vai depender do semivarograma que deve ser criado, né, para determinar a interpolação. Aritmética lógica. Então, essa aritmética lógica aqui, ela permite fazer operações matemáticas ou lógicas entre as camadas. Né? Então, se posso pegar duas ou mais camadas de dados, somar esses mapas. Né? Então, por exemplo, somar o mapa de uso do solo e a declividade para encontrar algumas áreas, né, que são aptas para a agricultura. Outro tipo é a análise topológica. Então, a ideia é verificar relacionamentos espaciais entre elementos, né, como adjacência, conectividade, sobreposição. E um exemplo que poderia ser aplicado essa parte topológica, né, encontrar estradas que cruzam um determinado rio. Né? A parte de reclassificação, né, que ela consiste em reorganizar valores de uma camada para facilitar a análise. Então, por exemplo, a gente poderia reclassificar uma imagem de satélite para separar áreas urbanas, o que é área agrícola e o que é área florestal. E outro tipo de análise, né? Então poderia ser, por exemplo, com um agrupamento, né? Então a gente chama de clustering. No português acaba se falando, surgiu um termo que fala clusterização, mas é no sentido de clustering, que seria o agrupamento. Então o objetivo aí nesse agrupamento é juntar, unir características que são similares,
né, tanto espacial como alfanumérica. E é usado, por exemplo, para identificar zonas homogêneas no solo, áreas de risco, né? Então, dentro da agricultura de precisão, para delimitação de zonas de manejo, né? Zonas com potencial produtivo ou outra característica, né, que seja semelhante. Então, há várias aplicações nesse sentido. Bom, então a representação de dados espaciais no sentido de colocar um mundo no computador, né? Então, nós vamos representar esse mundo real por meio de dados espaciais digitais. Esses dados eles podem ser processados, analisados no SIG, né? Então, essa é a ideia. Então, nós temos aqui no mundo real um modelo para o modelo digital. Então, para ir do mundo real para o modelo digital, nós passamos a observar esse mundo real, como o terreno, a parte vegetativa, né, os rios, as cidades, né? Então, várias situações que são observadas no mundo real. E agora, esses elementos do mundo real, eles são representados digitalmente em alguns formatos. Tá? Então, eu trago aqui 2 formatos que são utilizados para a representação. Nós temos aqui o formato vetorial, né, vetores, e também temos o formato raster, que são muito conhecidos dentro do geoprocessamento, né? Então, os 2 tipos basicamente tratados dentro do geoprocessamento. Então, a questão do raster que nós temos, né, essa figura aqui então representa aqui o mundo real e aqui algumas camadas, né, são essa representação em camadas. E aqui estão as raster, né? Então, o raster ele vai representar o espaço como uma grade de células, que são né, cada célula eles é um pixel, né? Então, é um conjunto de pixels, e ele vai ser utilizado idealmente para representações de fenômenos contínuos, né? Então, por exemplo, dados também obtidos por sensoriamento remoto geralmente são tratados como raster. E já os tipos vetoriais aqui, eles vão representar algumas feições chamadas feições geográficas, né, como formas geométricas. Então poderia ser, por exemplo, um simples ponto, né, que tem uma representação, uma localização lá, mas ela tem uma representação onde ele está. Tá? Tem um dado, tem um valor associado àquele ponto. Então, outros tipos de feições vetoriais são a linha, polígono. Tá? Então, aqui tem uma representação de linhas, aqui uma camada de pontos. Né? E aí nós temos também, podemos considerar aqui essa outra camada aqui com polígonos. Né? Bom, então esse tipo de dado vetorial geralmente é utilizado para situações que têm limites, né? Esse fenômeno ele tem limites bem definidos. Então é outra situação de representação. Então essas camadas de informação, né? Essas camadas aqui elas contêm informação associada, como nós comentamos anteriormente, ao posicionamento no espaço, mais um dado, um fator associado. Então essas representações vetorial, raster, elas representam, né, tanto o vetorial raster representa um tema, né, que é esse fenômeno. Então que pode ser, por exemplo, dados de clientes de um sistema, pode ser ruas, pode ser rios, pode ser parcelas, pode ser, né, talhões, pode ser áreas, áreas agrícolas, fazendas, né? A parte, por exemplo, de altimetria poderia ser quanto ao uso do solo. Então, há vários tipos, né, de informações que são representadas em cada camada. E aí o interessante é que essas camadas, como já comentei anteriormente, elas podem ser sobrepostas, podem ser cruzadas informações para gerar então as análises espaciais. Então esse é o intuito, né, do sistema de informação geográfica, trabalhar com essas camadas de dados. Então aqui uma outra representação, né, é só para
fixar a ideia, né, do que é um tipo raster e do que é um tipo vetorial, né? Então, a ideia do raster é que ele tem essa representação de uma estrutura contínua, né? Então, a esse degradê, essa suavização de um pixel para outro, né? Então, que eu poderia até aqui representar num modelo 3D essa representação, por exemplo, de elevação. E a estrutura vetorial, elas são representadas aqui como uma forma discreta, né? Então, é um conjunto, e essa mesma representação, né, de um terreno, tem essa representação discreta, né, com cores aqui, a delimitação. Não há essa continuidade na mudança, né, de pixels, né? Mas a gente tem aqui uma delimitação exata da troca de uma classe para outra, né? Então, a representação vetorial. Muito bem. Então, na estrutura raster, eu tenho uma matriz de pixel, tá? Então, assim como qualquer outra imagem que a gente tira, por exemplo, uma foto que eu tirei lá na câmera do smartphone, então é um conjunto de pixels que vão formar aquela imagem. Essa imagem tem uma resolução, né? E aqui no tipo raster, eu vou esses pixels, né? Eu vou ter coordenadas para cada pixel. Então o diferencial é esse, né? Que de uma foto que é tirada lá numa câmera do smartphone. E esse tamanho de pixel, essa resolução, quer dizer, o tamanho do pixel, né, ele vai variar conforme a resolução da imagem. Assim como nós temos uma foto que foi tirada no smartphone, né, então de acordo com a resolução que foi escolhida lá da câmera, né, então ela vai variar essa qualidade, com a capacidade de representação dos detalhes da fotografia, né. Então, num tipo de dado raster, também eu tenho essa resolução, que vai poder representar melhor os detalhes do fenômeno ou representar de forma mais abrangente, né, esse fenômeno. Então, se aplica também para os dados de tipo raster. Então, no vetorial, essa aqui é a estrutura raster, né, a gente pode ver os pixels, né, sendo representados. E na estrutura vetorial, vetor, nós temos uma geometria que é própria para a representação desses dados espaciais. Esses dados eles são representados aqui, como vimos anteriormente, né, com ponto, com linhas, com um polígono, que são associados a um atributo e seria as características dessa feição, né? Então os pontos, um tipo de sinalização, né? Então, por exemplo, a identificação de poços artesianos na região oeste do Paraná, né? Então as linhas são as estradas, né? Os polígonos, propriedades. Então cada uma tem uma característica dentro da camada que é representada. Então nós podemos usar, por exemplo, num exemplo aqui de planejamento de abastecimento de água em uma zona rural. Onde os pontos, né? Então, poderiam ser poços artesianos, caixa d'água, casas de moradores, né? Redes de tubulação poderiam ser representadas aqui como linha, tá? Então, a tubulação que conecta os poços artesianos às residências, como as linhas, e polígonos seriam propriedades rurais, onde recebe a água, né? Então, é uma série de possibilidades de representação com esse tipo de dados vetoriais. Muito bem, então, além dessa representação, a gente pode aplicar algumas análises vetoriais, né? Então, por exemplo, eu consigo medir a distância entre as casas e os poços, né? Trabalhando com os vetores. Eu posso verificar se a rede passa por área de preservação. Eu poderia, nesse conjunto de feições, fazer o planejamento do trajeto mais curto com
o menor custo de instalação dessa rede, né, para conectar os postos às residências. Então, aquela questão é transformar, eu tenho dados, informações representadas nas camadas, mas eu posso usar isso para fazer análises, para transformar esses dados, gerar novas informações úteis para a tomada de decisão. Muito bem, então, agora expandindo um pouquinho sobre como nós vimos essas duas estruturas de dados, temos o raster e temos o vetorial. Né? Então, o que é uma estrutura raster? Então, já falei de forma geral, né? Essa estrutura de dados raster ela é usada para representar o espaço geográfico aqui com uma malha quadriculada regular. Tá? Então, um conjunto a gente chama de célula, né? Então essa célula dentro da malha quadriculada nada mais é do que um pixel, né? Então que vai corresponder a uma porção do terreno, e essa porção do terreno ela vai ter um valor que representa algum atributo, né? Por exemplo, poderia ser a temperatura, o uso do solo, uma reflectância, tá? Então tem um valor dentro dessa malha, nessa matriz, né, que é associada a cada pixel, né, cada quadrícula que tem nessa matriz. Então essa estrutura aqui é a base da imagem de satélite, né? Então e outros dados aí de sensoriamento remoto. Então essa é a matriz do tipo raster, né, conhecida aí como estrutura matricial ou grid. Tá? Então geralmente você vai encontrar esses nomes associados ao tipo raster. Beleza? Então, temos as linhas horizontais, né, e as verticais aqui igualmente espaçadas. Tá? Então, resultando em uma célula de tamanho fixo. Essa estrutura raster ela também pode ser representada de forma matemática, né, como uma matriz. Né? Então, vamos dizer aqui matriz P YJ. Né? Então, é uma matriz onde eu tenho I linhas, certo? Então, temos aqui a representação das linhas e temos J colunas. Né? Então, essa aqui é uma matriz, por exemplo, de 8 por 8. E eu tenho uma identificação, né? Cada célula aqui ela é identificada, ela está em uma linha e uma identificação de uma coluna. Né? E como comentei anteriormente, cada célula, né, dessas linhas e colunas que compõem a matriz, ela terá um valor associado. Né? Então, aqui é representando o fenômeno a qual o fenômeno que representa. Né? Então, aqui é uma exemplificação, né, a visão que eu poderia ter na apresentação dessa imagem raster, né, esse dado raster, colorindo de forma diferenciada, né, os pixels. Aqui uma outra representação, né, então com valores associados a cada uma das células dessa matriz. Né. Poderia simplificar uma representação dessa matriz, né, se eu conheço o tamanho dela, se a quantidade de linhas e colunas, então eu consigo representar também linearmente esses dados, né? Então, sabendo que aqui essa matriz, por exemplo, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, né? E 8 linhas. Então, a cada 8 caracteres, 8 números aqui, valores, né? Dependendo com cada posição desse vetor que é representado, né? Eu sei que representa uma linha na matriz. Aqui, então, outra representação do dado raster, né? Então, os pixels aqui, eles podem representar a intensidade de cada área com um valor numérico, certo? Então, não vamos entrar nisso, mas cada cor aqui é lida pelo computador com um valor alfanumérico, né? Então, tem o seu número específico lá que representa a cor, né? Então, vamos dizer o seguinte, se eu diminuir o tamanho dos pixels, eu teria uma letra com mais detalhes, maior qualidade, né? Então assim eu tenho algo meio grosseiro representado aqui, né?
a formação desse caractere, né? Mas se eu diminuir o tamanho do pixel, eu conseguiria associar os valores, fazer uma, uma continuidade na representação, né, desse caractere. Então, localização espacial das células é algo importante, né? Então, cada célula raster aqui dessa matriz, ela está associada às coordenadas no espaço geográfico. Então, vai permitir que essa imagem ela possa ser georreferenciada, né? Então, dizer o seguinte, que cada pixel ele possui uma localização específica no mapa, né? E o sistema de informação geográfica pode tratar isso, saber que posição cada pixel representa. Então, nas análises espaciais, é possível fazer essa análise aí, tomando a posição exata de cada pixel, né? Então, tem uma importância grande no geoprocessamento essa localização. Então, aqui representando a latitude, né? Então, cada pixel georreferenciado tem os seus limites e na longitude também. Então, não é apenas uma identificação da linha de uma coluna por um simples número, né? Mas associado ao espaço. Essa é a característica. Então, o que é resolução espacial? Então, a resolução espacial ela vai definir o tamanho real aí da área que representa que cada célula representa, né? Então, por exemplo, se nós temos uma célula de 5 por 5 metros, então significa que cada pixel da imagem, dentro desse conjunto raster, ele vai cobrir 25 metros quadrados de terreno. Então, quanto menor for o tamanho da célula, maior vai ser a resolução e mais detalhes nós podemos representar, né? Capturar, se for considerar, né, pela captura pelo sensor, então maiores detalhes esse sensor vai capturar. Então já uma resolução mais baixa representa áreas maiores, né, com menos detalhes. Então um pixel ele representa uma área maior. Então eu estou aumentando o tamanho do pixel, quer dizer que estou diminuindo a resolução da imagem, tá? Então eu estou perdendo detalhes. Então nesse aspecto aqui, um pixel de 25 metros quadrados. Então tem alguns detalhes que talvez eu não consiga representar na minha imagem com perfeição, serão simplesmente sobrepostos, né, por outros valores. Então eu perco a riqueza dos detalhes. Então se você vai representar uma pessoa dentro desses 25 metros quadrados, vai ser meio impossível representar pessoas ali, né, dentro desses 25 metros quadrados. Então, se você quer representar um pedaço de uma floresta, você consegue representar tranquilamente, né, nesses 25 metros quadrados. Então, há esse detalhamento que é importante observar. Aqui tem uma figura que representa, então, dentro de um espaço, né, um recorte de uma imagem, uma resolução, por exemplo, de 8 metros. Então aqui você consegue ver o quadriculado, né, a representação. Aqui já diminuindo a resolução espacial para esse mesmo recorte da imagem, ainda consegue ver quadriculados, né, mas ainda não tem uma visão clara do que representa. Já em 2 metros, começam a aparecer alguns desenhos, consegue identificar áreas, né, o que é mata, né? E aqui, resolução de 1 metro, então, já com uma riqueza maior de detalhes nesse recorte, né, da imagem. Então, essa é a ideia da resolução espacial. Essa imagem aqui, eu tenho uma maior resolução do que essa imagem aqui. Então essa imagem tem uma menor resolução. Essa imagem que eu tenho maior resolução, eu tenho um tamanho menor de pixel, e essa imagem aqui eu tenho um tamanho maior de pixel, né? Então, consequentemente, aqui eu tenho maior quantidade de dados que serão armazenados
do que essa outra imagem aqui, né? Consigo representar com uma quantidade menor de dados, né? Então será utilizado menor espaço de armazenamento no sistema computacional. Aqui uma outra imagem representando a estrutura raster, né? Então um raster na mesma extensão, com mais pixels, ela terá essa resolução que parece mais nítido, né? Como comentei. Então se nós pegarmos aqui um raster esticado na mesma extensão, com menos pixels, parecerá mais desfocado e terá uma resolução menor, né? Vamos olhar essa imagem, observar nessa imagem, né? Então, por exemplo, aqui nesse recorte, se o pixel uma resolução de 12,8 metros, né? Então aqui não tem informação nenhuma praticamente visível, né? Começo então a aumentar a resolução, né? Então aqui começa a ter alguns detalhes e assim vai, resolução de 1,5 metro, 80 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros até 10 centímetros. Então consigo observar melhor as características, né, da superfície da Terra. Então aqui, por exemplo, resolução de 80 centímetros, a dificuldade de identificar o que é um carro, né? Então tem uma pessoa aqui, mas não é perceptível, né? Mas quando eu olho para essa resolução de 10 centímetros, identifico claramente o que é carro, o que é uma pessoa, né? O que é árvore e assim por diante. Então, novamente, destacando para a parte de um veículo, né? Então resolução de 1,60 m até resoluções menores aqui de 10 centímetros, de 1 centímetro, né? Então consigo ter maior detalhe, maior riqueza nessa representação. Outra imagem que representa isso, agora com a resolução espacial dos satélites, né? Então aqui alguns sensores, né? Que nós podemos ter imagens de satélite, né? Aqui numa resolução de 1 metro, né, de 5 metros, de 10 metros, 20 metros, 30 metros. Então, olha só a diferença, né, de 1 metro para 30 metros, quanta informação é perdida se você diminuir a resolução, né, aumentando o tamanho do pixel. Aqui outra figura representando, então, imagens de uma região, aqui com resolução de 30 metros, aqui de 10 metros, aqui com 5 metros, ok? Aqui com 1 metro, e essa aqui da mesma região, né? Se olharmos os detalhes, aqui com uma resolução de 60 centímetros, né? Então percebe que tem maior riqueza de detalhes, aproximando uma parte aqui destacada nesse retângulo, né? Então seria essas duas imagens representadas aqui, né? Então você consegue ter uma melhor identificação do que aparece naquela imagem, ok? Então, para isso que serve a resolução espacial nos tipos raster, né? Tipo de dados raster. Bom, então, na prática, um dos principais exemplos de dados raster que nós temos são as imagens de satélites, como mostrei nos slides anteriores, né? Então, cada pixel dessas imagens, elas contém valores que vão representar as características do solo, da vegetação, da temperatura, e de outros parâmetros aí ambientais que nós temos, né? Então, esses dados aí são fundamentais em análises dos diversos tipos de análise que nós comentamos, seja ambiental, seja agrícola, seja aplicação urbana, né? Aqui temos uma outra imagem, né? Então representando o satélite Landsat 5, imagem aérea, né? Então uma resolução que é possível identificar, né, várias situações de identificação de áreas de mata, ocupação para agricultura, parte de águas, né? Então tem uma riqueza aí também de detalhes que pode ser
observadas, né, alguns detalhes observados, mas dependendo da finalidade, que precisa de uma resolução muito alta, talvez, né, não conseguiria. Então, quanto às vantagens da estrutura de raster, né, nós vimos que ela é boa para variáveis contínuas e para processamento direto com as imagens, né? Então, essas são algumas vantagens, mas nem tudo são flores, né? A estrutura raster ele tem alguns pontos fracos, né? Como se olharmos para o tipo vetorial depois, né? Ele tem uma aplicação, mas que pode ser falha, vai ter os pontos fracos para outro, né? Então, a questão aqui que nós podemos dizer primeiramente do tipo raster é que ele pode consumir muito espaço de armazenamento dependendo da resolução que você vai trabalhar, né? Então, se você tem alta resolução, pode ocupar muito espaço de armazenamento. Então, vamos pensar o seguinte, né? Então, quanto maior a qualidade da imagem, significa que mais detalhes, mais pixels eu tenho na imagem, então significa que mais espaço no computador vai precisar lá no HD, né, onde estiver sendo armazenado, ele vai ocupar, né? Então vai precisar para o armazenamento. Então cada linha do arquivo vai ter suas coordenadas e o dado daquele ponto. Então isso aumenta conforme a resolução é aumentada, ok? Em segundo lugar, ela talvez não seja a melhor escolha para representar coisas muito pontuais, né? Ou lineares com muita precisão, né? Se comparar então com o sistema, com a estrutura vetorial, como nós vimos anteriormente, né? Então, se você quer desenhar uma estrada fininha, uma planta de um prédio, então talvez a estrutura raster ela não seja a mais indicada, né? Então, e dependendo da situação, ele vai pixelizar, né? Seria formar aqueles pixels, né? Não faz o contorno adequado, então para a feição que está sendo representada, né? Então vai perder um pouquinho na precisão daquilo que é representado. Então esses aí seriam alguns exemplos de pontos fracos, né? Desvantagens do sistema da estrutura raster. Bom, agora nós vamos entender como é uma estrutura de dados vetorial, né? Então, a dados vetorial ele usa coordenadas como x e y para marcar pontos que vão delimitar um objeto ou uma feição, ok? Como assume que o espaço é contínuo, é possível então representar as posições, representar áreas e também a distância de alguns objetos com maior precisão. Bom, nesse modelo aqui os pontos eles são matematicamente exatos, tá? Então o que permite representar os elementos de forma mais próxima da realidade. Os dados vetoriais eles são construídos, né, como eu comentei anteriormente, com pontos, com linhas e com polígonos, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um mapa vetorial com pontos representando cidades, linhas para representar estradas, polígonos para representar áreas como zona urbana. Então, há uma série de situações que nós podemos utilizar para representação com dado com a estrutura vetorial. Então, dentro desse sistema vetorial, dessa estrutura vetorial, nós temos os tipos de dados que são utilizados, né? Então, o primeiro dele, que é o mais simples, que são os mais simples, né? É o ponto. Então, o ponto, eles representam objetos geográficos que podem ser perfeitamente definidos por um par de coordenadas x e y, né? Então, esses pontos aí são posicionados sobre uma superfície plana que vai facilitar a sua representação espacial, né? Então, eles são utilizados aí quando a dimensão do objeto é pequena em relação à escala do mapa, né? Então, por exemplo, eu quero identificar os postes, né, no sistema, nas vias urbanas, tá? Então, pode ser utilizado com os pontos, que é lá falando dos poços, né? Então, poderia representar um poço artesiano. Quero fazer a representação de árvores, então pode representar com pontos, né? Então, os pontos também no mapa ele pode
conter informações sobre a entidade que está localizada. Então, por exemplo, como eu comentei, o simples fato de ter o posicionamento, uma posição geográfica lá dentro de um signo, sozinho não representa muita coisa. Então, é preciso ter uma informação, um dado associado àquele posicionamento geográfico. Então, aqui que entra a questão, por exemplo, o ponto 1, nas coordenadas x, y aqui, ele tem uma série de informações associadas àquela posição ali, ok? Então, essa é a ideia da representação, né, de dados, a representação alfanumérica que dá um sentido para aquela posição no mapa, posição geográfica, ok? Também temos os tipos linha. Esses tipos, os elementos lineares, eles são formados por um conjunto de pelo menos 2 pontos conectados. Né? Então, esses 2 pontos conectados, eles formam a linha. Né? Então, mas não basta ter apenas a coordenada desses pontos. Então, é preciso armazenar também, assim como no ponto nós vimos, uma informação associada a esta linha. Né? Então, os atributos indicam que a linha representa, por exemplo, uma estrada, representa uma linha de transmissão, representa um rio, representa uma cerca. Tá? Então, várias situações nós podemos aplicar na representação de uma linha. Tá? Então, essa é a importância também da associação de um contexto para aquela informação geográfica que é, no caso, a linha. Ok? E o próximo tipo é o polígono, né? Então, os elementos poligonais aí, eles são basicamente um monte de pontos, né? Que vão estar ligados numa sequência e vão fechar uma figura, né? Então, um desenho com um contorno fechado. Então, tem essa representação fechada, né, representando o polígono. Ele serve para mostrar coisas que têm uma área. Né? Então, você tem um perímetro, né? Consegue determinar uma área. Então, por exemplo, pode ser no contexto de um urbano, a identificação de lotes na cidade, né? Os terrenos, né? As áreas edificadas, ou vai para um contexto representando rural, ambiente rural, né? As propriedades agrícolas. Então, uma série de situações que a gente pode representar, né? No contexto de agricultura de precisão, os talhões que são trabalhados, né? Na parte ou sistema ou dentro do contexto da propriedade agrícola, né? Então, os diversos talhões que ela tem são representados como polígonos, né? Com esses polígonos nós conseguimos entender o formato e o tamanho dessas áreas, e o que ajuda então a fazer mapas e planejar o uso do espaço. Então, algumas situações, né, de aplicação, consigo fazer um bom planejamento dessas áreas, ok? Então, cada polígono tem a sua representação no espaço e o seu devido dado associado, sua informação, a sua representatividade, assim como o ponto, assim como a linha, como nós comentamos anteriormente, tem a sua representação. Então, aqui uma representação da estrutura de dados vetorial, essa imagem representando linhas, né? Então, diversas linhas, né? Que tem um significado onde ela está desenhada, onde ela está representada. Aqui outro exemplo dessas linhas que são representadas, aqui um polígono, tá? Então, polígono aqui aumentado tem o seu significado. Então, agora vamos ver como que isso se aplica no contexto de países, né? Então, imaginar que você tem uma tabela de dados com essa que está aparecendo aqui na tela. Aqui cada linha ela representa o país e vamos dar uma olhada então
o significado de cada uma delas, né? Então, internamente no conjunto, no banco de dados que será armazenado, né? Então a gente pode ter diferentes tipos de dados armazenados. Então esses tipos de dados, da parte dos atributos, assim falando, né? Eles podem ser textuais, podem ser numéricos, né? Pode ser um número inteiro, pode ser um número real, com casas decimais, né? Texto, um tipo lógico, né? Que é o booleano, verdadeiro, falso, né? E aí nós temos a geometria também. Então, no contexto de um banco de dados para representação vetor, a gente tem, por exemplo, aqui um ID, GID, uma representação única de cada país, né? Uma outra coluna aqui representando o nome do país, né? Brasil, Cuba, Itália, assim por diante. Um número inteiro que representa uma população, a população desses países. E aí nós temos um tipo especial que é o tipo geometry, que é a geometria associada a esse país, né? Que é a parte espacial, aquilo que nós conseguimos então recuperar de um banco de dados e apresentar de forma visual, ok? Então perceba aqui que o Brasil, Cuba e Itália, eles têm um formato, né, exato de cada um país e sem a pixelização, que é como no exemplo de algumas imagens anteriores, né, nós vimos que tem aquele degradê, né, na mudança dos valores. Então isso aqui é a representação, né, com o corte exato, né, de cada do perímetro de cada país, né? Aqui também no contexto na agricultura nós podemos aplicar dados vetoriais, né? Então a gente trabalhando no campo, né, tem alguns dados que eles são por sua natureza, pode ser pontuais, pode ser representado como linha, representado como um polígono, né? Então se a gente fosse representar a amostra de solo, então um ponto que você coleta lá numa grade amostral, né, então poderia ser representado como um ponto, né? Então aqui como nós temos uma grade amostral representada e ter valores associados, né? Então o talhão da lavoura representado como polígono, até aqui tem um polígono representando os limites desse talhão, né? Então aí tem outras situações que a gente poderia representar nessa área. Então, por exemplo, falha de plantio, você poderia ser marcada também com dados vetoriais, a linha de pulverização, né, representando como linhas, por exemplo, no contexto de alguma infestação que aconteceu, alguma ocorrência dentro da lavoura, delimitar um polígono onde ocorreu aquela determinada ocorrência, infestação, assim por diante. Então, começa a dar significado às coisas, tá? Criar camadas representativas dentro desse talhão, dentro dessa área que tem um manejo, ok? Então a estrutura vetorial ela se torna muito útil, né, para essa representação, que ela vai permitir armazenar a localização exata, né, desses elementos e além dos atributos que são importantes. Então, por exemplo, associar a um ponto aqui de coleta o valor lá do teor de nutriente, ou ter várias representações de pontos aqui sobre a linha de plantio, certo? Ou associar, por exemplo, ao polígono uma cultura que foi plantada naquele talhão. Então, uma série de informações espaciais que eu vou dando significado às feições, aquilo que é representado, né, de forma vetorial. Então, a estrutura de dados vetorial nós conseguimos representar, né, num banco de dados, né, no nosso SIG, mas também tem algumas situações que nós conseguimos representar em formato texto, né? Então, por exemplo, esse aqui é um conjunto de dados utilizado em agricultura de precisão e a gente pode ter uma visão que cada ponto, né? Então, tem um ponto, esse ponto ele tem como se fosse um mini dossiê
de um local específico lá da lavoura, né? Então, nesse mini dossiê a gente teria os atributos associados, né? Que os teores aí é, até a textura, né? Do solo, teor de argila, silt, areia, os nutrientes associados àquele ponto específico no solo, né? Então, a gente consegue ter essa representação, né? Então, a localização y, x e os demais atributos que são os fenômenos que ocorrem naquela posição geográfica, ok? Então esse é um mapa que pode ser esse é um conjunto de dados que pode ser transformado em um conjunto de pontos. E da mesma forma nós podemos ter uma visão da representação de um polígono da área, né, do contorno. Então, se eu tenho aqui um conjunto de dados representado por latitude, esses dados estão em UTM, né, na verdade, então só ficou faltando a primeira linha, mas vamos dizer que é x e y. Então, cada par de coordenada aqui representa um ponto aqui que forma este contorno, ok? Então, consigo transformar isso aqui num elemento vetorial. Então, aqui uma figura demonstrando esse comparativo entre o que é vetorial e raster, né? Então, aqui um ponto vetorial e um ponto dentro de uma matriz raster, né? de uma estrutura raster, tem a sua localização. Aqui o que seria a representação de uma linha, né, vetorial, sua representação dentro de uma matriz raster, né? E aqui um polígono, também representado de forma vetorial, assim como o polígono representado numa estrutura matricial. Então perceba que a gente pode, olhando para essa figura também, nós podemos armazenar somente o contorno das características, mas não o que está dentro desses contornos. Então, por exemplo, aqui tem uma característica que tem a linha, né, representando um rio, né? Então, aqui uma parte do rio, né? Aqui também uma área, aqui a gente vê os detalhes, né, de vegetação, mas eu não tenho uma representação de cada elemento, né? Cada posição do que está dentro. Então, na área ambiental é onde eu desejo ver características de vegetação, de erosão, talvez provavelmente, na verdade, o formato matricial ele vai ser mais indicado para trazer esse detalhamento de cada parte do terreno que é representado, né? Então agora eu estou realizando o plantio de árvores e quero monitorar essas árvores, então eu preciso saber a localização exata delas. Então talvez a imagem de satélite não vou conseguir fazer isso. Posso representar essas árvores nas suas posições. Então aqui tem um exemplo, né, com 3 árvores. Essas 3 árvores eu tenho um posicionamento adequado, né, identificando ela corretamente na localização que preciso. Então tem as diversas situações que podem para uso, né, de dado vetorial ou raster. Ainda aqui nessa figura a gente vê como o raster, o raster e o vetorial eles são diferentes, né, mas também equivalentes em certo sentido. Então aqui na parte A nós temos o raster. Vemos que os dados eles ficam armazenados dentro da própria matriz, né, sem uma tabela extra associada àquele raster. Tá? Então, cada camada de dados, né, então armazena diretamente os dados que representam aquela camada. Então, na parte B aqui, ó, no lado direito, nós temos essa representação de vetor. Então, no vetor, além das coordenadas, existe uma tabela de atributos que representam aquela camada de dados. Tá? Então, essa tabela de atributos traz as informações sobre cada elemento. Né? Então, temos a camada de vetor
e a tabela de atributos. Então, outra diferença importante é que no raster todos os elementos eles estão juntos, né, em um único arquivo, sem separar os pontos, linha, polígono, como no vetor, que organiza tudo por tipo, né? Então esse é um comparativo aqui demonstrando as estruturas raster e vetor. Então aqui mais uma figura representando, né, a representação real. E aqui então essa representação na estrutura raster e aqui uma representação no modelo vetor, né? Então aqui de forma discreta, né, os dados, então os polígonos, né, então discretizando o conjunto de dados, e aqui então de forma contínua, né, a informação é representada. Aqui uma camada, um exemplo também que a gente pode combinar essas camadas, né? Então aqui uma visualização ao fundo de uma imagem raster, né? Dados raster matricial, e em cima aqui dados em vetores, né? Então como um polígono formando os limites do talhão, e aqui uma série de pontos dentro desse talhão, dos limites desse talhão, tá? Então representando, fazendo a junção, né, a representação de dois tipos das duas estruturas juntas. Então nessas representações, pessoal, nós temos os tipos de dados, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os dados temáticos. Então primeiro, o dado temático, eles vão mostrar como que determinada característica geográfica ela está distribuída no espaço. Então, mas de um jeito aí qualitativo. Então, ou seja, a gente vai ter categorias, vai ter tipos associados, né, nessa representação. Então, como exemplo aqui, podemos ter mapa de uso do solo, né, mapa de vegetação, da geologia. Aqui um outro exemplo, mapa de declividade, né? Então aqui esse primeiro mapa de tipo de solo, então eu poderia associar cada polígono formado, cada feição, né, a uma cor e a um tipo de ocupação, né? Se é água, se é mata nativa, se é um reflorestamento, se é área de agricultura, certo? Então faço essa representação dos mapas de solo, e aqui então de forma também categórica, né, o mapa de declividade, mas associando então algumas faixas de declividade a essa estrutura de dados que é representada de forma então qualitativa. Então esses mapas aqui eles vão ajudar a entender o que existe, né, em cada local desse que é representado, sem focar na medida exata. Tá? Então mesmo aqui no mapa de declividade, né, que representa valores numéricos, mas não são contínuos. A ideia é que eles representem uma categoria, né, de declividade, assim como os mapas de solo, que não tem dados numéricos aqui associados, mas representam efetivamente uma categoria textual, né, uma qualidade daquilo que é representado. Então esses são os dados temáticos. Então outro tipo de dado representado no SIGs são os dados cadastrais, né? Então esse tipo de dado cadastral aqui, cada elemento no mapa, ele pode ser um objeto geográfico que vai ter atributos associados, né? Então aqui no caso do país, né? Então representação de países, né? No mapa mundi a gente poderia colocar, num continente. Então cada país ele vai ter um dado associado, por exemplo, o PIB, a população, né? Então tenho isso associado a cada um dos polígonos armazenados lá. Okay? Então um exemplo aqui, os lotes de uma cidade são elementos do espaço geográfico que possuem atributos, né? O dono, a localização, o valor venal, IPTU devido e assim por diante. Tá? Então os dados associados que seriam essa categoria de dados cadastrais, okay? Que são importados e a partir disso pode ser utilizado para algumas análises e representações no contexto de SIG. Também outro tipo de dado aqui seria
modelo numérico de terreno, MNT, é um tipo, é um jeito aqui matemático de representar o relevo. Tá? Então ele vai mostrar como que a altitude muda ao longo da área, né? Usando uma porção, né? Vários pontos aí espalhados com coordenadas x, y, só que ele tem um valor z associado, né? Que vai indicar qual que é a altura naquele ponto. Então isso aí dá para gerar os mapas com curva de nível, né, com altimetria, os mapas que vão mostrar a declividade, a inclinação do terreno. Né? Então é bastante interessante quando você quer entender onde o terreno sobe, desce, fica mais plano. Né? Então características próprias aí do terreno. E aí também temos os tipos de dados comumente utilizados, né, bastante utilizados, que são as imagens. Né? Então, essas imagens elas são uma forma prática de observar o espaço, né? Então, aquilo que tem na superfície, né? Mas de forma indireta. Então, como nós vimos anteriormente, né? Essas imagens elas podem vir de satélite, podem vir de um drone, podem vir de um avião que está voando, né? E vão armazenar uma matriz que seria esse grande quebra-cabeça daquilo que representa na superfície, né? Então, que são formados aí pelos pixels, né, de cada imagem. Então cada pixel aí ele é formado, né, representando a quantidade de energia refletida e emitida por parte daquele terreno que é capturada, né, pelos sensores que foram utilizados aí para captura dessa informação dessa imagem, né? Muito bem, então com isso aí a gente tem a possibilidade de representar, né, observar a vegetação, área urbana, parte de água, né? Então o que é floresta, né, mata de reflorestamento, áreas agrícolas. Então tem uma série de aplicações que a gente consegue com as imagens aéreas, né? Então entra naquela nova questão que só representando, né, baixa resolução, média resolução, alta resolução. Então a gente já viu anteriormente essa questão. Aí temos os tipos de dados representados como redes, certo? Então essas redes são armazenadas em coordenadas vetoriais, né? Então representa aí um conjunto de pontos, assim vamos dizer, que a ligação entre esses pontos então representa as linhas, né? Então e as linhas, então essas redes podem representar aí a rede de transporte, uma rede de abastecimento de água, rede de energia, então uma série de situações que são representadas, né, com redes. Muito bem, então diante desses tipos de dados, né, encerrando essa parte, algumas formas de tipo, alguns dos tipos de dados, né? Agora a gente vai para a forma de aquisição de dados para utilizar no SIGS. Quando a gente trabalha então com SIG, os dados eles podem vir de diferentes lugares, né? Então a gente pode separar, classificar aqui com duas fontes, né? Fonte de dados primários e dados secundários. Então os dados primários eles são coletados diretamente da fonte, né? Então, por exemplo, posso ir a campo, medir, né, um fenômeno, ou usar sensores de satélite e drone para capturar a imagem. Então, uma forma que seria considerado como fonte primária. Os secundários, eles são aqueles que vêm pronto, né, que nós vamos utilizar, que são prontos ou são gerados a partir de outras fontes. Né? Então, por exemplo, temos mapas, as tabelas do IBGE com estudos anteriores, então são fontes secundárias, dados secundários que a gente pode incorporar no nosso estudo, né? Então isso é importante saber de onde que vem os dados, né, para entender se também são confiáveis, né? Se são fontes confiáveis que você vai utilizar para as análises. Algumas fontes oficiais de dados espaciais no Brasil, né? Então a gente tem aí o IBGE,
tem o DSG, né, que é do Exército. Eles oferecem diversos tipos de dados, né, que podem ser utilizados, que são dados então representativos no Brasil. Então, a gente pode destacar aqui, por exemplo, as folhas topográficas, né? Então, eles vão trazer informação, né, sobre o relevo, sobre a forma do relevo. Bom, as folhas topográficas, tradicionalmente, que elas são produzidas, né, foram produzidas em papel, mas hoje em dia, com a digitalização das informações, né, então nós temos aí em formatos, né, digital para trabalhar, então facilitando o uso dela, né, então nesse software de geoprocessamento. Então a ideia é que você pode acessar essas fontes e obter diretamente dados digitais, e esses dados aí, eles são produzidos em diferentes escalas, né, vão cobrir praticamente todo o território nacional. São fontes aí que representam o território nacional. Então você vai conseguir encontrar esse tipo de carta, né, para a maioria das regiões do Brasil. Tá? Então aí é interessante para quando for fazer algum trabalho, algum planejamento, execução de projetos, né? Então em qualquer lugar consegue esse tipo de informação, né? Então a informação que nós conseguimos, né? Então basicamente é informações planiotimétricas, que seriam planimétricas os elementos que vemos na superfície em duas dimensões, né? Os rios, estradas, cidades, vegetação, limites de propriedade, e as altimétricas, que representam aí, relevo, terreno, né? Então pode ser de curva de nível, mostrando ponto de igual altitude, para visualizar a inclinação e as formas do terreno, né? Então, são alguns tipos de dados que obtemos dessas fontes de dados espaciais, né, oficiais no Brasil. E também temos outras fontes de informação, né, para obtenção, que são os produtos aí de sensoriamento remoto, vindas de imagem de satélite. Então, tem algumas aqui, alguns satélites, né, por exemplo, da série Landsat, que é um programa, um dos mais antigos e importantes do mundo. O Landsat, ele é operado pelos Estados Unidos através da NASA e da USGS, tá? As imagens do Landsat, elas são bastante conhecidas, né? Então elas há tempo, né, elas estão cobrindo, então são disponibilizadas, né? Então, se você quer analisar a mudança ao longo do tempo, né, questão, por exemplo, desmatamento, como foi o histórico de desmatamento de um local, então pode ser feito em comparativo essa análise temporal, né, da resolução temporal que o satélite dá. Então, no Landsat é interessante. Outra questão da expansão, quero acompanhar como foi a expansão urbana de uma cidade, de um estado, de um país, né? Um trabalho nesse sentido pode ser feito através desse tipo de imagem, né? Já que tem um histórico de um bom tempo, né? A questão da resolução do Landsat é de 30 metros por pixel, tá? Então uma resolução aí moderada, né? Então vai depender, né, da aplicação daquilo que você quer fazer, né? Talvez para algumas situações não seja interessante, mas para outras sim, né? E os dados são gratuitos, né? Então a boa parte é essa, né? Que os dados são gratuitos, pode utilizar tranquilamente, né? Algumas situações, monitoramento ambiental, uso de solo, estudos que têm escala regional, escala global, né? Então pode ser utilizado. Temos também o outro aí que é na sequência o Spot. O Spot, ele foi criado na França e atualmente ele é operado pela Airbus. Ele tem uma resolução que vai de 10 metros a 1,5 metro, né? Então ele já é uma resolução melhor, tem um nível de detalhamento maior. Se você quer utilizar, por exemplo, no planejamento urbano, já fica interessante. Na parte de agricultura de precisão, se torna interessante, né? Pelo detalhe que você consegue obter. Mas a diferença é que o Spot e os dados, né, eles são comerciais. Então,
ou seja, são pagos, então precisa pagar pelos dados oferecidos por ele, né? Um outro satélite é o ERS, ele foi um programa aí da Agência Espacial Europeia, mas ele já encerrou suas operações. Só que é interessante que ele tem dados históricos, então dependendo do trabalho que você quer fazer, a pesquisa, né? Então esses dados são importantes, né, para ser utilizados. E o ERS ele trabalha com sensores de radar. Então a situação é que ele consegue enxergar através das nuvens, né? Então de noite. Então tem a coleta de dados, né, nesse sentido, com detalhes que não tem interferência, né, desses elementos quando o satélite passou naquela determinada região, né? Tem o Cibers também, que é outro programa em parceria Brasil e China, através do INPE, né? Então nós temos aqui no acesso no Brasil, a facilidade de obter essas imagens por meio do INPE, né? Tem algumas resoluções, tem imagens com várias resoluções, tá? Então dependendo você pode ter imagens gratuitas, né? Então a vantagem é essa também, que é assim como o Landsat consegue imagens gratuitas. E no Brasil o Cibers ele é usado para monitoramento de florestas, recursos naturais, projetos ambientais, né? Então se consegue dados nesse sentido. Temos também o Terra e o Aqua, que são satélites do programa do EOS e OS da NASA, que eles carregam sensores aí para observação do clima, temperatura da superfície, vegetação, umidade, ciclos de água, energia. Então essa questão da resolução também vai variar bastante entre os sensores, né? Então pode ir de metros a quilômetros. Então ele acaba sendo utilizado na parte de estudo de mudanças climáticas e fenômenos ambientais, né? Então pensando aí em mais larga escala, né? E para fechar aqui temos o RadarSat, que é do Canadá. Então assim como o ERS, o RS ele é um radar, usa um radar, né, para capturar as imagens. Então, mesmo com nuvem, à noite, consegue-se obter as imagens, né? Então, é muito utilizado para monitoramento do gelo marinho, inundações, florestas, né, para a questão de uso do solo. Então, esses são alguns dos satélites, né, que nós temos à disposição. Além disso, como fonte, né, para aquisição de dados, entram as fotografias aéreas obtidas aí por empresas de levantamento aéreo, né, então, que são existentes no Brasil, então podendo adquirir, né, imagens dessas empresas. E hoje, com a popularização, né, dos VANTs, né, dos veículos aéreos não tripulados, né, então de forma mais próxima, mais objetiva, mais localizada, né, nós conseguimos também obter dados para uso em SIG. E outra fonte de entrada de dados, né, então para localização, é o sistema de posicionamento, né, então não é algo que nós temos, não é nenhuma novidade, vamos dizer assim, né? Então até mesmo nós vimos nos vídeos anteriores, aulas anteriores, sobre o uso do GNSS, né? Então o GNSS a gente consegue ter dados com precisão de centímetros, né? Na posição geodésica, e conseguir localizar aí qualquer posição na superfície da Terra, né? Então se torna fonte para aquisição de dados, né? Muito bem, pessoal. Então essa foi a visão geral do sistema de informação geográfica, né? Então movida por
sistema de informação, como nós vimos, associado ao processamento, à informação geográfica, né? Então, isso torna os sistemas não apenas um sistema de informação comum como os outros, né? Mas ele é especial, que ele pode, que ele vai tratar o dado com a sua localização, e isso permite fazer análises específicas, né? Tratar esse dado, tomar a decisão em cima do espaço, né? Então, espero que tenham compreendido essa visão de forma geral, né? O uso do sistema de informação geográfica e os elementos que estão envolvidos, né? Aquilo que o sistema de informação geográfica consegue tratar, né? Então, até mais, até breve, nos vemos nos próximos vídeos.